Olá, vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho, denominado Covid-19, afecções dermatológicas e diagnóstico diferencial com dermatoses parasitárias, uma revisão de literatura. Eu me chamo Sara Newcastle, minha orientadora é a professora doutora Karina Rodrigues dos Santos. É, a pandemia da Covid-19 ela surgiu na cidade de Wuhan, da China, através de um vírus pertencente à família dos coronavírus, o SARS-CoV-2, que teve esse nome por determinar a síndrome respiratória aguda grave. O nosso estudo ele pretende relacionar a Covid-19 e os achados dermatológicos. Os estudos apontam que esses achados eles se autorresolvem, entretanto, eles são indicativos de complicação de quadros. O primeiro relato de um quadro dermatológico ele surgiu em 22 de março de 2020, e a primeira citação sobre as frequências de manifestações cutâneas foi no estudo de Guan e colaboradores de 2020, que avaliaram 1.099 pacientes e descobriram que 0,2% apresentavam rush cutâneo. E aí a gente pergunta qual a relação sintomatológica com as dermatoses parasitárias, né? Qual é a relação disso? E aí, para tanto, nosso trabalho se justifica, né, pela necessidade de investigar esses quadros e o impacto deles no desfecho dos pacientes e fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, como as doenças exantemáticas. Aqui estão os nossos objetivos, e o nosso método foi uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados Medline, Lilix e SL, e a pergunta foi: qual a relação entre Covid-19 e afecções dermatológicas? Determinamos os descritores, Skin Manifestations, Covid-19 e SARS-CoV-2, através da estratégia PICO, e incluímos estudos primários completos disponíveis online, em qualquer idioma e sem recorte temporal. O estudo foi avaliado por dois bolsistas, né, de tal forma que esses planos de trabalho foram divididos conforme as bases de dados. Desenvolvemos um formulário para extrair os dados e analisamos os estudos e organizamos os resultados a partir do programa Microsoft Office Excel. Os nossos achados: 3 bases de dados, Cielo, 1 artigo, Lilacs 3 e Medline 46. Ao todo, nós tivemos 50 estudos, e esses estudos, eles eram principalmente 92% na base de dados PubMed, publicados no Brasil e nos Estados Unidos, e principalmente estudos de casos. 60% eram estudos de um ou múltiplos casos. A idade era principalmente no sexo, os pacientes eram principalmente do sexo feminino, né, na sua caracterização epidemiológica, uma idade média de 44,2 anos, e 4,2% apresentavam comorbidades. É válido ressaltar que nem todos os estudos apresentavam esses dados. Então, de 5.910 pacientes analisados pelos estudos, a gente só teve informação destes que estão aqui nesse quadro. Os que não estão é porque os estudos não relatavam. Aqui nós temos as principais afecções apresentadas. Entre elas, a gente tem o rush cutâneo, urticária e exantema, que foram principalmente as alterações que são também comuns em doenças exantemáticas. O rush em 72% dos estudos, dos 50 estudos analisados, e em 3,3% dos pacientes. Urticária em 44% dos estudos e exantema em 18% dos estudos. A gente também tem essas outras quadro de manifestações que estão aqui descritas. O que nós concluímos, né, nessa discussão desses estudos é que o risco da infecção ela está relacionado à presença de uma enzima chamada enzima ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que se liga à proteína S do vírus, na superfície do vírus. E foi observado que no endotélio dos capilares da pele está a presença desse receptor, por isso que o vírus tem afinidade a esses capilares cutâneos, mas não necessariamente a pele íntegra. Então, normalmente essas alterações acontecem nos capilares e, por continuidade, vão alterando a pele. E é importante a gente entender que, principalmente, eles vão surgir com a erupção inicial, que é bem característica das doenças exantemáticas. Outra coisa importante que nós determinamos foi a frequência, né? 13% dos pacientes tinham doenças dermatológicas, alterações dermatológicas, em que o rush cutâneo foi o principal. Teve uma leve superioridade no sexo masculino, e a doença que mais se relacionou com esses quadros dermatológicos, a doença exantemática, foi a dengue. Então, a gente conclui que é importante a gente analisar essa relação sintomatológica entre Covid-19 e dengue, tendo em vista que a gente está num país em que a dengue é endêmica. Entre as limitações dos nossos estudos estão a presença de
incompletude de dados nesses artigos e a gente sugere que mais estudos sejam elaborados para completar esses dados. Aqui foi o produto gerado e as nossas referências que estão logo abaixo. Eu agradeço, obrigada.